Olá a todos! Desta vez venho falar de um autor que eu gosto muito. Ainda não consegui desbravar nem metade das obras dele, mas hei de lá chegar. É o nosso querido Saramago. Eu felizmente tenho percebido que há muita gente a ler Saramago, embora é sempre bom incentivar, porque acho que não há gente suficiente a ler Saramago. Acho que é visto de forma muito intimidante e assim, como se fosse uma escrita muito complexa, muito inalcançável, e claro, obviamente que a escrita dele é muito complexa de facto, mas pela densidade dos temas, mas ao mesmo tempo não é um autor que deva ficar num pedestal inalcançável e que só os mais intelectuais do mundo é que possam ler, não é? Acho que temos que tornar quem conhece Saramago, quem gosta de Saramago, deve torná-lo acessível e fazer quem tem... Se eu conseguir fazer com que pelo menos uma pessoa que tem medo de ler Saramago comece a ler e pegue num livro dele e goste, já valeu a pena fazer este vídeo. Então, eu vou-vos mostrar aqui os livros que eu tenho dele. Comprei maioritariamente em segunda mão, ou se foram oferecidos, porque como ele tem uma obra muito extensa e, sinceramente, eu gosto das diferentes edições da Caminho, da Círculo de Leitores. Gosto de ter várias edições, não faço intenções de ter só uma coleção de uma determinada editora. E então vou-vos só mostrar aqui. Vamos então começar aqui pela prateleira que eu dedico a Saramago, onde tem não só os livros que eu já li de Saramago e dele, como também aqui alguns livros que não são dele, mas que são sobre ele. Eu vou passar aqui lentamente, só para falar de alguns no geral. Este da Anabela Ribeiro é uma biografia. Isto são cartas entre Jorge Amado e o Saramago, mais uma biografia de Saramago. Este livro do Ricardo Viela é sobre o Prémio Nobel. Temos aqui uma edição de Barcelona, se não me engano. Depois, todos estes livros são do Saramago, assim como estes também. Vários títulos dele. E estes dois é o novo da Pilar del Rio, sobre os últimos anos dele em Lanzarote. E uma conversa do João Célio e Silva com Saramago. Portanto, esta é a minha prateleirazinha dedicada a Saramago. Da minha coleção, eu li 9 livros e estou a ler o 10º, que é o Levantados do Chão, que darei a minha opinião quando ler, porque ainda estou muito no início. Até agora li romances dele, basicamente, e uma peça de teatro, que posso já começar por ela, porque também há um tema, é uma temática interessante. É um livro pequeno, à noite, é fácil de ler, embora eu tenha noção que muita gente se calhar não lê texto dramático, mas é muito interessante. Passa-se na redação de um jornal em Lisboa de 24 para 25 de abril de 1974. Fala, portanto, da recepção da Revolução nesses jornalistas e nessa relação, fake news e a manipulação da notícia, pronto, e da própria Revolução, não é? Para quem gostar da temática da Revolução e portanto, da oposição ao poder no geral, mas sobretudo ao Estado Novo, Saramago fala muito disso e, obviamente,
Pronto, para quem não sabe, talvez seja muito, pronto, óbvio, mas mais vale para quem, se houver alguém que não saiba, ele era ateu, era comunista e foi para a Espanha por não conseguir editar as obras dele à luz do Estado Novo, não é? Não iria sempre ser censurado ao pior, tendo em conta toda esta dicotomia de antíteses que ele era relativamente ao Estado Novo. E então ele tem temáticas que se vão repetindo, mas sempre de forma muito interessante nos livros todos dele. Uma delas, lá está, essa oposição ao poder e esse questionamento crítico ao poder. E A Noite, então, aborda essas temáticas. E também, claro, a censura na escrita, que em 1974, não é? Até o dia 24 de Abril, estava a suceder-se. Deixando agora a peça de teatro para os romances, há muita gente que não sabe por onde começar e geralmente começam pelos livros obrigatórios na escola. Neste caso, até há uns anos era o Memorial do Convento, que eu confesso que não li, e eu posso explicar porque é que não li, agora é o Ano da Morte de Ricardo Reis. Eu não li o Memorial do Convento porque eu não gostava das aulas de português do secundário, eu não gostava da minha professora e então não li praticamente nenhum livro. Eu sei que isto é uma péssima influência, mas eu não li nenhum livro dos obrigatórios para a escola praticamente. E então, felizmente, não estraguei a minha experiência de ler Saramago com isso, porque eu sei que infelizmente há muitos miúdos que já não gostam de ler, ou até gostam de ler, mas depois são forçados a ler livros e os livros são abordados de maneira aborrecida ou demasiado complicada, pouco acessível, e infelizmente isso estraga um bocadinho a percepção que eles possam ter do autor ou desse livro, ou forçam-se a regressar a ela e a pensar de forma diferente, ou simplesmente fica esquecido e para um canto e nunca mais voltam a pegar. E eu acho que também temos um pouco essa experiência em Portugal de muito, para já, aquela fama de ele ter uma escrita muito complicada, com pontuação estranha e ainda por cima ser dado na escola nem sempre da melhor maneira, pode fazer com que as gerações que vêm, ou pronto, não se queiram debruçar sobre os livros do Saramago, que eu acho que é uma pena. Sendo assim, o primeiro livro que eu li dele, lá está, não por causa da escola, foi por iniciativa própria, foi exatamente O Ano da Morte de Ricardo Reis. O Ano da Morte de Ricardo Reis passa-se em Lisboa e é debruçado, obviamente, sobre Fernando Pessoa e os heterónimos. É imaginado por Saramago um regresso de Ricardo Reis, passadas décadas de viver no Brasil, o que aconteceria quando se encontra com o fantasma do Fernando Pessoa. E é uma premissa curiosa, é um livro interessante. Eu não aconselho, minha opinião pessoal, eu não sou especialista em Saramago, eu não sou especialista no Plano Nacional de Leitura, nem nada. É só a minha opinião como leitora. Eu não aconselho O Ano da Morte de Ricardo Reis para o primeiro livro de Saramago, porque foi o meu primeiro livro, efetivamente, mas tem muitas páginas de descrições de ruas de Lisboa, e eu mesmo vivendo em Lisboa muitas vezes tinha que voltar atrás, porque nem sempre é fácil de manter
as descrições, me lembrar das descrições e tinha que voltar atrás às vezes um pouco nas páginas. Foi um livro muito interessante, deu-me vontade de continuar a ler Saramago, mas não é, e eu sei que já vi aqui no Bookstagram algumas pessoas que efetivamente não gostam do livro. Eu até consigo perceber porquê, embora eu goste do livro e aconselho, sobretudo para quem até também gostar de Fernando Pessoa, porque eu acho que é uma abordagem muito interessante, mas eu entendo porque é que isto pode criar alguns obstáculos à leitura do livro e do próprio Saramago. Portanto, eu não aconselho este livro como uma primeira leitura porque pode assustar um pouco descrições de ruas de páginas, ou pode aborrecer, não digo, mas pode intimidar um pouco. Eu não me lembro da ordem com que li os livros, muito sinceramente, portanto, acho que não vou respeitá-la, mas eu lembro-me que um dos primeiros que eu li a seguir ao Andamor de Ricardo Reis foi O Homem Duplicado. O Homem Duplicado eu recomendo muito, é dos meus livros favoritos dele. É o que eu chamaria um thriller psicológico, que aborda muito questões de identidade, do que somos e enquanto pessoas, o que é que somos no planeta, não é? No universo. E relata a história de um professor de história muito, muito aborrecido com a vida no geral, sem grandes passatempos, sem grande coisa que fazer, perfeitamente banal, um homem de 50 anos, perfeitamente banal, e um dia um amigo dele, que é também professor, aconselha-lhe a ver um filme, e ele vê um dos atores é exatamente igual a ele, e ele começa a obcecar por essa questão da identidade e da semelhança que ambos têm, e começa a obcecar com isso ao ponto da loucura. Eu, conforme apanho algumas pessoas amigas ou conhecidas no Instagram a ler, eu só lhes digo que, e estão a meio da leitura, eu digo-lhes que vai cada vez piorar mais, porque efetivamente entra-se numa espiral de loucos, e é um livro fantástico. Eu acho que agarra qualquer pessoa, porque fica-se mesmo com curiosidade de perceber o que é que acontece ao Maximo, o Tertuliano, peço desculpa. E acho que vale mesmo muito a pena ler o livro. Um livro, pronto, eu vou deixar o meu preferido para o último. Vou pôr aqui de parte. Um livro que eu, aí sim, recomendaria para a primeira leitura, talvez o que eu geralmente recomendo como primeira leitura de Saramago, quem me pergunta, amigos e assim, é o Todos os Nomes. Isto também, as recomendações também irão depender pelo menos para mim, do estado de espírito e do que nos apetece ler, não é? Do mood de leitura, porque nem sempre, por muito interessante que um livro seja, nem sempre estamos com vontade para ler. E eu sinto muito isso com Saramago. Há temas que, ou alturas em que eu preciso descansar um pouco de alguma temática, ou se não consigo ler muitos livros de Saramago ao mesmo tempo, porque são mesmo, metem mesmo a pessoa a pensar, e então é preciso uma coisa mais leve pelo meio. Não consigo ler muitos livros de Saramago. Todos os Nomes também mexe muito com essa questão de identidade, mas é um livro muito mais leve. É um livro muito acessível de ler, eu acho. Retrata um trabalhador do registro civil que trabalha e vive no registro civil, e um dia apaixona-se por uma capa por um ficheiro, uma pessoa num ficheiro, e quer procurar essa pessoa, quer descobrir quem ela é, e também gera uma obsessão, mas um pouco mais cómica, um pouco menos em espiral de insanidade, e retrata também, lá está, a identidade e o que somos, e o que somos reduzidos a um papel, mas que ao mesmo, pelo outro lado, somos muito mais do que isso, não é? Não somos só um papel com uma data de nascimento e uma data
de morte no registro civil. E então eu aconselho muito, possivelmente para o primeiro livro, acho que é um livro que agarra e trata assuntos muito prioritários na obra de Saramago, mas que é divertido ao mesmo tempo. Portanto, não temos que estar com uma disposição específica para o ler.